Está no ar, Momento com Deus, palavra de reflexão. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Prepare-se para ouvir uma palavra de reflexão ao vosso coração. Momento com Deus. Graça e paz a todos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. A partir de agora você está no Momento com Deus, palavra de reflexão. Com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Eu quero também saudar a todos que estão nas plataformas digital. Que o Senhor Deus possa te abençoar aonde quer que você se encontre. Eu quero compartilhar com você uma referência bíblica que se encontra no quarto evangelho, escreveu o evangelista João, capítulo de número 9, versículo de número 3. Diz assim o texto sagrado: E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Meus queridos irmãos e a todos que têm a graça e a oportunidade de participar a partir de agora no Momento com Deus, palavra de reflexão. Eu serei muito objetivo e rápido, mas eu quero chamar a sua atenção para dentro de alguns minutos, aonde irei fazer a exposição bíblica da palavra do Eterno Deus. Esse texto sagrado que eu vos acabei de ler, quarto evangelho, escreveu o evangelista João, capítulo de número 9, versículo de número 3. Geograficamente, o texto vai nos dizer que Jesus estava na cidade chamada Jerusalém. Haja vista que, desta feita, ele estava dentro do templo, juntamente com os seus discípulos. E o evangelista João, ele vai dizer com muita precisão que saindo Jesus de dentro do templo em Jerusalém, que quando ele sai de dentro do templo, os discípulos, eles avistam um homem, e este homem era um homem que havia nascido cego. Este homem nunca tinha visto a luz do dia, porque havia nascido cego. Os discípulos, vendo aquele homem próximo do templo, olhando para Cristo, fizeram ali uma pergunta, e eu quero chamar a sua atenção, você que está no Momento com Deus, palavra de reflexão. Olha a pergunta dos discípulos para Jesus. Os discípulos, vendo aquele homem cego, eles perguntaram: Jesus, nós temos uma pergunta e queremos que o Senhor nos responda. Jesus agora olha para os seus discípulos e disse: pode fazer a pergunta. Jesus está olhando para os seus discípulos e os discípulos estão olhando para o homem que havia nascido cego. E a pergunta foi: Jesus, está vendo aquele cego ali? Jesus olha e diz: estou vendo. E os discípulos perguntaram: quem foi que pecou? Quem foi que pecou? Foi ele que pecou ou seus pais pecaram para que ele nascesse
cego. Existe aqui, segundo a cultura judaica, uma pessoa que quando viesse ao mundo, viesse dessa natureza. Existe sim na cultura judaica que quando uma criança nascesse cego, isso é na mente da cultura judaica, essa criança era amaldiçoada por Deus. Ou pode ser que quando essa criança se tornasse adulto, essa criança iria de fato pecar-se, iria trazer abominação para a sua linhagem, e por isso que ela havia nascido cego. Isso é segundo a cultura judaica. Mas Jesus olha para aqueles discípulos e disse: ninguém pecou. Ele não pecou e também os seus pais não pecaram. Mas ele nasceu assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção para esse texto sagrado. Eu já estou partindo para a finalização, porque aqui é só uma palavra de reflexão dentro do momento com Deus. Eu quero falar bem sucinto para você. Os discípulos estão preocupados em saber quem havia pecado para que aquele homem nascesse cego. Jesus disse: nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que nele viesse ser manifestado a glória de Deus. Que quando Jesus falou essas palavras, dentro do versículo de número 4, Jesus disse assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dias. Olha aqui, os discípulos estavam preocupados quem havia pecado. Mas, segundo o texto sagrado, Jesus estava focado. Não era em quem havia pecado. O foco do Cristo era fazer as obras daquele que havia enviado. Ou seja, Jesus estava focado em fazer as obras, em fazer a vontade de Deus. Hoje, século 21, a época em que nós estamos vivendo, existem dois grupos de pessoas. Eu quero abordar esses dois grupos de pessoas aqui e já estou concluindo a minha fala. Primeiro grupo de pessoas são aqueles que estão dentro da casa de Deus, são pessoas vocacionadas, têm chamada para o ministério e agora estão paradas. Por quê? Porque se decepcionaram pelo pecado do irmão, pelo pecado da irmã, e agora se frustrou e parou. Primeiro grupo de pessoas param e deixam de fazer a obra de Deus por causa do pecado de alguém. Segundo grupo de pessoas são aqueles que de fato pecaram e agora pararam de fazer as obras de Deus. Para aqueles que estão de olho no pecado do irmão, eu digo para você: faça a obra de Deus enquanto é dia. Não fique olhando quem caiu ou quem deixou de cair. Muitas das vezes, alguém está jogando pedras em alguém que Deus já até perdoou. Faça a obra de Deus. Aleluia.
O que tem de pessoas que estão desanimadas, sem falar daqueles que abandonaram o Senhor, a fonte da água da vida, estão agora isolados, tristes, cabisbaixo. Existe uma lacuna dentro do seu ser. Mas aonde este vídeo está indo, a mão do Todo-Poderoso está indo ao teu encontro num dia chamado hoje. E para aqueles que antes faziam a obra de Deus, pecaram e pararam de fazer a obra de Deus, eu digo para vós outros, ainda há tempo, ainda há esperança. Hoje é o dia que o Senhor está te convidando para que você venha fazer uma aliança com Ele. E depois que você fizer uma aliança com Deus, está escrito na palavra: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero concluir a minha fala dizendo para vós outros: faça a obra de Deus. Faça a vontade de Deus. Se hoje você está de pé, ore, vigie para que você não caia. E se no meio da sua caminhada alguém caiu, estenda suas mãos para esta pessoa. Seja um agente de Deus sobre a face desta terra. Que o eterno Deus venha te abençoar aonde quer que você se encontre. Esse daqui foi mais um vídeo, Momento com Deus, palavra de reflexão, com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Mas antes de concluir a minha fala, eu quero lhe convidar, você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, eu quero te convidar para que você venha se inscrever-se no canal e ser edificado por centenas de mensagens, pois o objetivo desse canal é pregar a verdade, porque só a verdade cura, só a verdade liberta, só a verdade levanta o que está caído. E quem é a verdade, pastor João Paulo Ferreira? A Bíblia Sagrada nos traz a resposta. No 4º Evangelho, escreveu o evangelista João, capítulo de número 17, versículo de número 17, está escrito: a tua palavra é a verdade. Que o eterno Deus possa te abençoar aonde quer que você se encontre. Shalom ou Adonai a todos e até o próximo vídeo.